E aí, internet, tudo belezinha com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Fagner. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E antes de começar, eu acho legal dizer que a intenção com esse tipo de vídeo aqui no canal é de apenas encaixar a origem dessa religião em um contexto histórico. Eu tô longe de querer converter alguém e muito menos desmerecer ou desrespeitar a crença de algumas pessoas. Também é importante salientar que o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, então com certeza algum detalhezinho vai ficar de fora. Mas eu posso te garantir que esse assunto vai ser tratado com muito respeito, afinal a minha função aqui é construir pontes e não provar pontos. E para terminar, eu tenho aqui no canal um vídeo que eu explico sobre o desenvolvimento do início da religião, do sentido de religião no mundo. O link tá aqui em cima, ó. É isso, recado dado, agora se prepara, pega lá um copo d'água, porque se hidratar é bom, sente-se confortavelmente e bora pro vídeo. A origem do judaísmo nos remete à antiga Mesopotâmia, na cidade de Ur. Nesse lugar vivia um homem chamado Abrão. Não existe uma data certa para esses fatos, mas existe um consenso entre historiadores que seja por volta do ano de 2000 a 1700 antes da Era Comum. Também não existem evidências arqueológicas que provem a existência de Abrão. Nós só encontramos referências a ele apenas nas escrituras sagradas. Segundo essas escrituras, Abrão teve um encontro com Deus e ele teria dito a Abrão que fosse para a terra prometida, a cidade de Canaã. Nos mapas contemporâneos, esse lugar fica localizado onde hoje é a Palestina. Deus também designou um novo nome para o homem de Ur. Abrão, então passaria a se chamar Abraão. Deus completou dizendo que a partir de Abraão, uma nova nação seria criada e que ela seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E é importante acrescentar aqui uma observaçãozinha. Nesse período da história, as civilizações se estruturavam em cima de várias divindades e isso é chamado de politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. E claro que isso também se aplicava aos mesopotâmicos. Logo, Abraão também praticava esse tipo de religião. Praticava, até ele se encontrar com um Deus que se proclamava único e soberano. E a partir daqui temos o desenvolvimento do que um dia irá se tornar o judaísmo. Mas como que Abraão vai se tornar pai de uma nação? Afinal de contas, ele era velho, não tinha filhos, e sua esposa Sara era estéril. De acordo com os textos sagrados da Torá, Abraão consegue por uma interferência divina ter um filho que recebeu o nome de Isaac. O judaísmo, então, a partir desse ponto da história, se desenvolve com o conceito de patriarcas. Isto é, essa religião que estava se formando possuía seus pais fundadores. Dessa forma, os patriarcas do judaísmo serão Abraão, seu filho Isaac e o filho de Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos e o nome de um deles era Judá. E foi a partir da variação desse nome que originou o termo judeu. Essa nova nação que estava sendo estabelecida ficou conhecida como o povo hebreu. Existem várias pesquisas sobre a etimologia da palavra hebreu, mas a mais aceita é que ela veio do idioma cananeu, da palavra Heber, que significa que é do outro lado. Era uma expressão usada por outras sociedades para se referirem ao povo de Abraão de uma forma pejorativa. Mas você deve estar aí se perguntando que povo se referia aos descendentes de Abraão de maneira pejorativa. A resposta é bem simples: os egípcios. Existiu uma agregação gigantesca entre hebreus e egípcios. Os textos sagrados contam que os hebreus foram escravizados pelos egípcios por mais de 400 anos. Porém, vale lembrar que na apuração histórica existe uma discussão se realmente os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Tem historiador que diz que sim, outros dizem que não. E também existem pesquisas que apontam que apenas uma fração do povo hebreu foi escravizada. E não, senhoras e senhores, não existe um consenso sobre isso. E até aqui eu estou me guiando pelos textos sagrados, pela mitologia judaica. A escravização dos hebreus pelos egípcios fez surgir uma figura muito importante para os judeus: Moisés,
que foi escolhido por Deus para libertar os hebreus do Egito. Moisés, então, viveu sua saga e, ao libertar seu povo, ele recebe diretamente de Deus as tabuletas contendo os 10 mandamentos. E é desse ponto que o povo hebreu obtém as principais regras que estruturariam o judaísmo e que deveriam ser cumpridas em obediência a Deus. Moisés também ficaria incumbido de escrever as novas leis que seriam anexadas à Torá, o livro sagrado dos judeus, que é composta por 5 livros que contam então a criação do mundo, a história de Abraão e seus descendentes e a saga dos hebreus pelo deserto em busca da terra prometida. Diferente das outras religiões que criavam seus próprios deuses para adorá-los, no judaísmo existia uma raiz sólida na crença de que eles são verdadeiramente um povo escolhido por Deus, pois esse Deus havia falado com Abraão diretamente, lhe dando as instruções para formar o seu povo e que perdura até os dias de hoje. A principal diferença do judaísmo é que ele não é uma religião missionária, ou seja, os judeus não tentam convencer as outras pessoas o que o judaísmo prega. É uma crença de pertencimento. Ou você faz parte do povo judeu desde o berço, ou não. Existe sim um processo de conversão, mas a ideia aqui é simples. Os judeus são um povo escolhido por Deus e por isso não existe a necessidade de evangelização. E mesmo sendo uma religião monoteísta muito antiga, o judaísmo é a que possui menos adeptos nos dias de hoje. Enquanto no cristianismo e no islamismo temos adeptos na casa dos bilhões, isso mesmo, bilhões, o judaísmo possui aproximadamente 20 milhões de adeptos por todo o mundo nos dias de hoje. E isso se dá ao fato dessa ideia de que os judeus são um povo escolhido diretamente por Deus. E então eles não precisam convencer outras pessoas. Mas voltando à mitologia judaica, quando os hebreus chegam na Terra Prometida, é claro que existem outros povos morando por lá. Nesse ponto da história, acontece a integração do povo hebreu com outros povos. E ao mesmo tempo a tentativa de se fixar em um território que era prometido por Deus. E já dá para imaginar o que aconteceu nesse lugar nessa época, né? Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais na história. Por volta do ano 1046 antes da Era Comum, o povo hebreu escolhe um rei, o rei Saul. A partir dessa nova monarquia, chegamos ao rei Davi e ao seu filho, o rei Salomão. Segundo a tradição judaica, o rei Salomão recebeu uma ordem de Deus para construir um templo monumental em Jerusalém. Esse templo acabou sendo destruído pela invasão dos babilônios no ano de 587 antes da Era Comum. E então, o povo judeu sofre a sua segunda escravização, só que agora pela mão dos babilônios. Esse período na história judaica é conhecido como cativeiro babilônico. O imperador Nabucodonosor retira os judeus da Terra Prometida e os leva para a Babilônia. Aliás, uma curiosidade aqui, eu li vários artigos históricos dizendo que possivelmente o dilúvio descrito tanto na Bíblia quanto na Torá tenha sido uma mera adaptação do grande dilúvio descrito na mitologia dos babilônios, que é contado na epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias da história. Tá, mas isso é só uma possibilidade, não passa de uma especulação. Depois que os judeus são libertados por Ciro I, imperador da Pérsia, eles retornam para Jerusalém e reconstroem seu templo, uma versão menos imponente. Esse segundo templo também é destruído, e dessa vez pelos romanos no ano 70 depois da Era Comum. E a única coisa que sobra desse templo é um muro, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, e é o único elemento que os judeus possuem de seus templos. Esse muro é onde os judeus de todos os cantos do mundo vão para chorar, lamentar e fazer pedidos a Deus. Quando o segundo templo é destruído, acontece a dispersão dos judeus e eles acabam indo para outros lugares do mundo, Espanha, Alemanha, Itália, e posteriormente, na história, eles chegam aqui no Brasil. E é isso. Basicamente, essa é a origem da religião judaica. E se você tem uma atenção boa, você deve ter percebido no texto que eu usei a expressão antes da Era Comum e depois da Era Comum, ao invés de usar a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu tenho uma pergunta para ti.
Você sabe por quê? Bom, funciona mais ou menos assim. O judaísmo também funciona na espera da chegada de um Messias, ou seja, um homem que vai chegar e vai libertar o povo de Israel de uma vez. A grande diferença entre judaísmo e cristianismo é exatamente essa. Os judeus não acreditam que Jesus Cristo seja esse Messias. E até os dias de hoje, eles aguardam a vinda dele. E é por isso que eu tive o cuidado de usar a expressão antes da Era Comum e depois da Era Comum. E assim também fica muito mais fácil de você entender o calendário judeu, que é completamente diferente do calendário cristão. Os judeus estão no ano de 5.871. Muita gente nem sabe disso, mas no mundo existem vários outros calendários rolando ao mesmo tempo. E mais uma coisa importante, só para finalizar, a nomenclatura. Veja bem, hebreu é um nome pejorativo usado pelos egípcios para se referir aos descendentes de Abraão. Já israelita é um termo usado a partir do terceiro patriarca do judaísmo. Segundo a Torá, Jacó lutou com um anjo e após isso o próprio Deus teria mudado o nome dele para Israel. Logo, israelita são os descendentes de Jacó. E após o Holocausto, foi criado o Estado de Israel, que nada mais é do que um país. E quem mora em Israel é chamado de israelense, que é completamente diferente de israelita. E para finalizar, judeu é o nome dado à pessoa que pratica o judaísmo ou ao judeu de nascença. Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham entendido esse resumo também. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Ah, e também, se por acaso você que está assistindo esse vídeo agora é um judeu, eu já peço desculpas de antemão. Eu com certeza devo ter cometido algum erro e você pode e deve me corrigir aqui nos comentários. Eu tentei pegar os principais pontos para explicar os principais acontecimentos da origem dessa religião. Foi isso basicamente o mecanismo que eu usei. E é isso. Muitíssimo obrigado você que assistiu até aqui no finzinho, segurando a minha mão e minha taxa de retenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar aqui o produtor de conteúdo carente. E se você gosta e se interessa por assuntos históricos e curiosidades, se inscreve no canal, né? Nem vem fazer parte dessa galera gente fina que me acompanha por aqui. Aproveita e me segue lá no Instagram. Eu sempre tô decidindo os próximos vídeos lá. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento tô de volta.